Olá, amigos e amigas. Sou o Dr. Isaías, economista, advogado pós-graduado em Direito do Trabalho e analista judiciário aposentado do TRT da 2ª Região. Faço parte do caderno de palestrante da OAB São Paulo e, como tal, já apresentei aproximadamente 20 palestras, sendo uma na sede em São Paulo e as demais em subseções espalhadas pela capital e pelo interior do estado. Apresentei também em faculdades, na Associação de Advogados da Lapa e na Associação de Advogados Trabalhistas de São Paulo. Enquanto aguardo o retorno das palestras presenciais, venho publicando há aproximadamente um ano dicas trabalhistas e previdenciárias bem práticas em algumas redes sociais. Sou também escritor e aqui tomo a liberdade de apresentar o meu primeiro livro, Processo Trabalhista, Falhas e Dicas, da entrevista do cliente após sentença, e também informar que o segundo deve ser lançado daqui a alguns meses, provavelmente em setembro, que será a sequência Recursos e Liquidação Trabalhista. Agradeço ao Departamento de Cultura e Eventos pela oportunidade de apresentar essa mini palestra e confesso que prefiro as presenciais, nas quais há uma troca de experiências entre palestrante e participantes. Mas sabemos que no momento a pandemia não nos permite tal atividade. Mas vamos ao assunto de hoje. Petição inicial e audiência trabalhista, falhas operacionais. Desculpe. Como funcionário do TRT, exerci várias funções, entre as quais atendente de balcão, calculista, assistente de diretor e secretário de audiências. E durante essas atividades eu observei que os patronos e patronas cometeram algumas falhas operacionais que prejudicaram bastante o resultado de seus processos. Destaco aqui a palavra operacional porque não eram relacionadas à falta de conhecimento jurídico, mas sim a equívocos e desatenção nos trâmites e atos processuais. Em algumas situações, até havia falta de desconhecimento jurídico, mas o que quero destacar aqui são realmente outros motivos. Nesta mini palestra, vou apresentar algumas dessas falhas e suas consequências práticas. Com relação à petição inicial, ao confeccionarem o documento, sugiro que procurem evitar as seguintes situações. Primeira, copiar julgados de outros magistrados em excesso, principalmente se a situação em discussão for bastante comum, porque geralmente quem vai julgar a ação já tem um posicionamento a respeito das situações mais corriqueiras. E até porque, se forem julgados de magistrados cujo entendimento seja diferente do entendimento de quem vai julgar, esses julgados não vão ajudar muita coisa. Segunda, dedicar um tempo excessivo comentando sobre as qualidades do reclamante e a injustiça da sua dispensa, ou seja, deixando-se envolver pelo lado emocional do cliente em detrimento da parte prática e jurídica. Terceira, colocar valor de dano moral proporcionalmente elevado em relação aos demais pedidos, porque caso seja sucumbente nesse pedido, irá prejudicar o recebimento de outros valores. Como exemplo, cito aqui um processo em que o advogado da reclamante pediu R$100 mil de dano moral e 40 mil de verbas rescisórias. Não conseguiu provar os danos morais, teve que pagar R$10 mil de honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária e foi procedente apenas no valor de R$30 mil as verbas rescisórias, e ele recebeu apenas 20 mil, já que descontou os 10 mil dos honorários sucumbenciais da outra parte. A quarta, não atentar para as particularidades de seu cliente que demandem requerimentos diferenciados. Aqui eu cito os seguintes exemplos. O menor de idade não requerer a intimação do Ministério Público do Trabalho para tomar conhecimento do processo e comparecer à audiência. Que faça uma observação.
Alguns magistrados, ao verificarem a falha, até permitem que sejam colocados na ata da audiência os termos do eventual acordo, mas que só terá validade com a anuência do Ministério Público. E, dependendo da pauta, se estiver muito atrasada, nem isso os magistrados permitem. O espólio. Deixar de anexar a relação de beneficiários cadastrados na Previdência Social, onde constem os nomes de seus clientes como representantes do falecido. Lembrando aqui que não há necessidade de abertura de inventário para isso. O deficiente auditivo. Deixar de requerer a nomeação de intérprete de Libras para participar da audiência e dos demais atos necessários. Aqui também faço uma observação. No TRT da 2ª Região, há alguns funcionários habilitados no sistema Libras que podem participar das audiências. Só que, o detalhe, como eles têm o seu trabalho normal no TRT, eles só podem atuar em determinados períodos do mês. Então, os doutores devem peticionar solicitando que eles sejam os intérpretes e, se possível, que a audiência seja marcada para uma data onde eles estejam disponíveis para tal ato. Outro reclamante, o presidiário. Deixar de requerer a expedição de ofício à autoridade prisional, solicitando seu comparecimento à audiência e também uma escolta para trazê-lo. Primeira observação aqui. Acompanhe a resposta, porque nem sempre a escolta é disponível para acompanhar o preço. Segunda observação. Se a audiência estiver marcada para o início da manhã, peticione requerendo que seja remarcada para o meio da pauta, porque se estiver no início, dependendo do local de detenção do reclamante, com certeza ele não chegará a tempo e a audiência será adiada. Como exemplo, cito um caso aqui. A audiência estava marcada para o segundo horário da pauta da manhã. O reclamante estava detido na penitenciária de Bauru. A audiência era no Fórum de Osasco. Bom, o que aconteceu aqui? Obviamente que ele não chegou a tempo porque pegou o fluxo de trânsito da manhã e a audiência foi adiada. Quinto, não atentar para as particularidades da reclamada que também demandem requerimentos diferenciados. Cito 2 exemplos aqui. O dono da obra, pessoa física. Ocorre aqui a seguinte falha. O reclamante inclui no polo passivo da ação, como responsável subsidiária, o dono da obra, pessoa física, na qual trabalhou por empresa interposta. Qual foi a consequência aqui? A sentença foi declarada improcedente em relação ao dono da obra e, em consequência, o magistrado condenou o autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais do advogado e também condenou ao pagamento de multa por litigância em má-fé. Por quê? Porque a legislação permite que as únicas situações que tal inclusão pode ser feita é quando a obra em questão for de propriedade de empresa incorporadora ou construtora. Outro tipo de reclamado, quando é o falecido pessoa física. Eu dou aqui uma dica. Caso o oficial de justiça devolva a situação onde conste que foi informado de que o destinatário faleceu, o reclamante deverá peticionar, requerendo que retorne ao local e verifique se foi aberto o inventário para determinar seus herdeiros. Sexta, que deve ser evitada, não informar um endereço válido para a citação do reclamado. Aqui, com relação a isso, o alerta é que nem sempre o local físico onde está funcionando o reclamado é o endereço legalmente válido para a citação. E aqui também vai uma dica bem importante. Os patronos e patronas do reclamante, ao distribuírem uma ação no TRT da 2ª Região, devem ter como hábito a consulta da relação de endereços de entidades constantes do artigo 118 da Consolidação das Normas da Corregedoria, onde no site do TRT da 2ª Região, porque lá encontram-se os endereços previamente cadastrados pelas reclamadas para citação e, caso a citação ocorra no endereço diferente, ela será anulada
inclusive se o processo estiver na fase de execução. E como acessar essa relação? É fácil? Pois é, deveria ser, mas não o é. Vou passar aqui o tutorial. Garantindo aos doutores e doutoras que uma boa parte dos funcionários do TRT não sabe que existe essa sequência de consulta. Vejam bem, entre no site do TRT da 2ª Região, na régua inicial, acessem legislação, em seguida, normas do tribunal, índice antigo, atos normativos, consolidação das normas da Corregedoria Texto Compilado, abram o artigo 118 e tecle na palavra relação. A relação que consta lá foi atualizada em maio, ontem eu fiz essa checagem. E aqui cito algumas curiosidades. Há grupos econômicos compostos por empresas que nada têm em comum e que, todavia, devem ser citadas em um mesmo endereço. Por exemplo, a Web Motors S.A. e a Produban Serviços de Informática devem ser citadas no endereço onde consta o Banco Santander Brasil. E uma outra curiosidade, o funcionário ou funcionária que trabalha ou trabalhou no Banco do Brasil, se ele trabalhou em jurisdições da capital, em Santo André, em São Bernardo do Campo, em São Caetano do Sul, em Diadema, em Mauá ou Ribeirão Pires, ele deve ser citado no endereço onde fica a Assessoria Jurídica Regional, na Rua 15 de Novembro, em São Paulo, capital. E se o funcionário ou funcionária trabalhou ou trabalha em outros departamentos ou agências, não há endereço específico para o encaminhamento das citações iniciais. Eu estou lendo o que consta aqui no site. Ou seja, encaminhe para as próprias agências ou departamentos onde trabalha ou trabalhou o reclamante. A 7ª, deixar de comunicar ao juízo que o processo trata exclusivamente de matéria de direito e que não tem provas de audiência a produzir. Qual é a consequência disso? O processo será incluído na pauta normal de audiência da vara, cuja data em alguns fóruns normalmente encontra-se distante. Aqui eu dou uma dica. Assim que distribuir a ação, peticione reforçando tal característica de matéria de direito e requeira a intimação da reclamada para manifestar-se a respeito. Caso a reclamada reconheça tratar-se de matéria exclusivamente de direito, que também não tem provas de audiência a produzir, peticione requerendo que o magistrado lhe dê prazo para juntar a defesa e já marque a audiência de julgamento, o que vai acontecer aqui na maioria das varas. Esse julgamento vai ser marcado por uma data muito mais próxima, porque o juiz vai querer, vamos colocar assim, se ver livre desse processo em razão do volume de processo que há nas varas. 8ª situação que deve ser evitada. Não acompanhar a intimação das testemunhas arroladas para a citação via correios ou na forma do provimento, inclusive na parte contrária. Qual é a consequência disso? Se as testemunhas não comparecerem à audiência e a parte insistir em sua oitiva, obrigatoriamente o magistrado terá que adiar o ato para que seja intimada, visto que a falha foi da Secretaria da Vara. Por isso que eu estou dizendo aqui que, inclusive, as testemunhas da outra parte, porque, com certeza, o prejuízo vai ser de ambos. Então, a dica aqui, observar que a testemunha foi intimada ou não, peticionar requerendo a providência e alertar para a proximidade da audiência. E aqui, doutores e doutoras, podem ter certeza que o diretor da vara vai achar ótimo. Porque se o processo chegar até a audiência e o magistrado constatar a falha da vara, não vai gostar, porque pode gerar reclamações da corregedoria. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as audiências.
Entre os operadores do direito que atuam na Justiça do Trabalho, há um entendimento comum de que a audiência é o momento processual mais importante, ou seja, é aquele que definirá se os pedidos da petição inicial serão declarados procedentes ou ao menos procedentes em parte, ou se será a tese da defesa vitoriosa, culminando com a improcedência da ação. Como fui secretário de audiência por 10 anos, presenciei incontáveis situações nas quais falhas em atuações dos advogados e advogadas foram prejudiciais ao entendimento do magistrado ou magistrada responsável pelo julgamento da lide. E não estou afirmando aqui que essas falhas foram causadas por falta de conhecimento jurídico dos advogados e advogadas. É claro que em algumas situações até pode ter sido esse o motivo, mas eu estou dizendo que numa boa parte das vezes os motivos foram a falta de atenção ou o descuido com os procedimentos básicos do ato. Vou comentar algumas situações aqui. Na primeira situação, a qual já lhes adianto, ocorreu uma falha básica para quem atua em audiências. A advogada agiu de forma padronizada, como se seguisse um manual pré-estabelecido, e não acompanhou o desenrolar da audiência, prejudicando as provas que ela mesma devia produzir. A situação foi a seguinte: no início da audiência, a advogada da reclamada informou que não tinha uma proposta de acordo e que também não trouxera nenhuma testemunha. O magistrado, então, seguindo o manual, ou melhor dizendo, o ritual, tomou o depoimento do reclamante e o depoimento da preposta da reclamada, e como em seu depoimento a reclamada praticamente confirmou as alegações da petição inicial, o magistrado perguntou às partes se poderia dar por encerrada a instrução. Neste momento, a advogada do reclamante comunicou que não aceitava o encerramento porque trouxera uma testemunha e queria que ela fosse ouvida. O magistrado ainda argumentou: doutora, a senhora acha mesmo necessária essa oitiva ante o que consta dos autos e tudo que foi dito até esse momento? Mas, dada a insistência do patrono, sua testemunha foi chamada. Bem, o resultado desta oitiva foi que as respostas dadas entraram em contradição com o depoimento do próprio reclamante, gerando dúvidas no magistrado que até então não haviam. A sentença, então, apesar de ter sido procedente em parte, teve vários dos pedidos negados. A segunda situação demonstra desconhecimento do rito da audiência, e foi a seguinte: a patrona do reclamante, assim que adentrou na sala de audiências e antes mesmo de tomar seu lugar à mesa, solicitou a juiz o adiamento da audiência porque suas testemunhas não compareceram, o que foi prontamente atendido pelo juízo porque a pauta da audiência estava bastante atrasada. Todavia, essa precipitação impediu de conhecer os termos de uma proposta de acordo trazida pela reclamada, justamente porque sua única testemunha não havia comparecido, na verdade ela tinha desistido. Como ficamos sabendo disso? O magistrado, para cumprir até o rito, perguntou à reclamada se por acaso havia uma proposta de acordo. E essa declarou que até tinha, mas como o reclamante já solicitara adiamento, preferia aguardar a próxima audiência, que obviamente foi marcada por uma data bem distante. Bem, qual seria o procedimento correto neste ato? Sentarem-se todos à mesa, aguardar o magistrado perguntar se a proposta é de acordo e, em não havendo, só então requerer o adiamento por falta de testemunhas. Terceira situação é bem parecida com a primeira. O juiz ouve o depoimento da reclamante e o depoimento do preposto do reclamado. E após a oitiva de uma testemunha do reclamante e de duas testemunhas do reclamado, declara-se satisfeito e indaga as partes se a instrução pode ser encerrada. O advogado da reclamante não aceita, sob o argumento de que, pasmem, senhores e senhoras, como o magistrado ouviu duas testemunhas do reclamado e apenas uma testemunha sua, para que não ficasse em desvantagem, repito, para que não ficasse em desvantagem, o magistrado teria
a obrigação de ouvir sua segunda testemunha. Bem, o que ele não percebeu foi que a segunda testemunha do reclamado só foi chamada para que esclarecesse a respeito de fatos que a primeira testemunha desconhecia, ou seja, ela não foi chamada apenas para confirmar a resposta da primeira testemunha. Bem, o resultado desta oitiva foi que as respostas da segunda testemunha do reclamante foram confusas e contraditórias em relação àquelas dadas por sua primeira testemunha, prejudicando o entendimento do juiz. Na quarta situação, há uma falha operacional. Ao chegar ao fórum, o reclamante informou ao seu advogado que sua testemunha ainda não havia chegado e que acreditava que ela podia ter feito confusão e estar em outro andar do prédio. Aqui eu faço uma observação. No Fórum Trabalhista de Osasco, a primeira vara fica no segundo andar, a segunda vara no terceiro andar, a terceira vara no quarto andar. Então isso causa um pouco de confusão para as partes quando elas chegam ao prédio para as audiências. Bem, o que aconteceu aqui? O patrono mandou que seu cliente fosse procurar a testemunha, mas não percebeu que o horário de sua audiência estava muito próximo e que podia ser apregoado a qualquer momento. O resultado disso, a audiência realmente foi apregoada e como nem o reclamante nem sua testemunha estavam presentes, o processo foi arquivado. Bem, qual seria o procedimento correto nessa situação? Determinar que o reclamante aguardasse o início da audiência, ingressar com ele na sala e, não havendo proposta razoável de acordo, só então requerer o adiamento da audiência. Na quinta situação, há uma desatenção. O patrono da reclamada não acompanhou o desenrolar da audiência e fez perguntas previamente listadas e já respondidas, ou seja, provocou respostas contraditórias em relação ao que já havia sido dito até o momento. Sexta situação. O patrono do reclamante fez perguntas dúbias ao preposto e testemunha da reclamada, e as respostas acabaram favorecendo a outra parte. Sétima situação. O reclamante trouxe testemunhas que, na verdade, não presenciaram os fatos em questão e as respostas foram apenas de ouvir falar, ou seja, sem consequência nenhuma para o desenrolar da lide. Oitava situação. O advogado do reclamante atrasou-se em virtude de um acidente de trânsito e, como não estava presente no momento da apregoação da audiência, seu cliente não ingressou na sala e o processo foi arquivado. Qual o procedimento correto nesses casos? Advogado ou advogada deve orientar os clientes para que, se ele ou ela estiver atrasado e a audiência for apregoada, ingresse na sala, informe ao magistrado que seu advogado ou advogada ainda não chegaram. O magistrado vai, obviamente, perguntar se há uma proposta de acordo razoável e, se não houver, vai adiar a audiência, provavelmente determinando que o patrono do reclamante comprove que realmente ocorreu esse acidente. A nona situação. Em uma audiência inicial, como as partes não conciliaram, e há um pedido de adicional de insalubridade pelo autor, a magistrada nomeou um médico para realizar a perícia. A reclamada, então, insurgiu-se contra a nomeação, alegando que deveria ser nomeado um engenheiro. Então, o que ocorreu aqui? Um desconhecimento das normas. A OJ-SDI 165 do COLEN do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que o artigo 195 da CLT não faz qualquer distinção entre médico e engenheiro para analisar insalubridade e periculosidade. Basta ser qualificado para tal função. Bem, amigos, por enquanto é isso. Espero que eu tenha colaborado com alguma informação importante. Desculpe alguma coisa, porque realmente é muito complicado você fazer uma palestra falando, olhando para a sua própria fisionomia e sem um público. Então, até a próxima
quem sabe de forma presencial. Obrigado e grande abraço, e estou disponível para quem precisar de alguma coisa. Grande abraço.